Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje é o nosso terceiro estudo da primeira epístola aos Tessalonicenses. Carta essa que nós demos um título para anunciar a mensagem central dela. E esse título é: Na certeza da segunda vinda de Cristo, busquemos viver uma vida em santidade. Continuando a unidade 1, as marcas da salvação em relação ao retorno de Cristo, abordaremos hoje o exemplo de cristãos, os imitadores de Cristo, assunto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Na aula anterior, falamos que Paulo dava sempre graças a Deus pela fé ativa, pelo amor sacrificial e pela esperança firme que os tessalonicenses demonstravam. Paulo, Silas e Timóteo também davam graças a Deus porque os tessalonicenses haviam se convertido e se tornaram irmãos verdadeiros, da mesma família amada de Deus, e eleitos juntos porque obedeceram ao mesmo evangelho de poder e de forma convicta. Hoje, em nosso encontro, discutiremos o modelo para os crentes que a igreja de Tessalonicenses se tornou. Os irmãos tessalonicenses seguiam o exemplo dos evangelistas e do próprio Cristo, obedecendo a palavra e aprendendo a viver em Cristo, obedecendo a missão que Deus entregou aos seus seguidores, como está em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Assim, eles mesmos se tornaram exemplos para os demais ao seu redor. A operosidade da sua fé, a abnegação de seu amor e a firmeza de sua esperança. Portanto, trataremos em nossa aula de hoje do poder de Deus que tinha sido claramente manifestado na vida e no testemunho dos tessalonicenses. Agora vamos aos nossos avisos costumeiros para iniciar a nossa aula. Quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E para vocês que querem encontrar as aulas do canal A Verdade que Fortalece de forma bem rápida, é só digitarem no YouTube #AFF Alessandra Rocha, tudo junto entre aspas em letra minúscula. Dessa forma vocês verão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. Quero pedir que deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos fazer as nossas aulas com excelência. Temos superado vários desafios, mas precisamos da sua ajuda e da sua participação. Isso é muito importante para podermos avaliar as nossas aulas e melhorar a nossa conduta. Então comentem, deixem suas dúvidas e sugestões. E quando vocês forem promover as nossas aulas e o canal, lembrem-se que ao divulgarem, vocês estão participando dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas com o estudo da Palavra de Deus. E terão o devido galardão de Deus certamente. E também não deixem de se inscreverem e depois de assistir à aula, de fazerem suas anotações, ao final deixarem o seu gostei ou não gostei. Dito tudo isso, vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, apresentamos diante das Tuas faces as nossas vidas, clamando por entendimento e sabedoria no estudo de hoje, porque nós precisamos, e nessa fé, seja edificada com as verdades contidas nele. Abra nossa mente para que possamos destruir sofismas, mentiras que agem como fortalezas em nossa mente, impedindo o nosso crescimento espiritual e a nossa conduta de vida. Assim oramos, pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Exemplo de cristãos, os imitadores de Cristo. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês
e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A partir dessa leitura, nós fizemos alguns comentários, algum destaque. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 a 10, nós temos o título de O Testemunho que Deu ao Mundo. Primeiro, destacamos os imitadores dos missionários, exemplo e ensino, que está no versos 6 e 7. Abraçou a informação, alcançou a transformação. Recebeu a mensagem certa apesar da circunstância. Reagiu assertivamente em meio à tribulação. E tornou-se o exemplo por sua imitação. Outro ponto é influência proveitosa, que está no versículo 8 a 9. O impacto grandioso, a conversão evidente e a obra diligente a Deus. O outro ponto é a expectativa gloriosa, que está no verso 10. A volta de Cristo, esperança, paciência e confiança. A base da expectativa, a convicção da ressurreição. E o livramento da igreja, liberta da ira de Deus. Agora nós vamos comentar cada tópico destacado na leitura que fizemos hoje. Vimos nesses versículos o caráter genuíno da experiência religiosa dos tessalonicenses. Eles haviam se tornado imitadores, não meros ouvintes e falantes do Evangelho. Aqueles que são imitadores de Paulo e de Cristo são também imitadores de Deus. Os missionários tinham estado com os tessalonicenses, mesmo antes de ter ocorrido qualquer conversão. A sinceridade, a devoção, o entusiasmo, a disposição de sofrer por Cristo e outras coisas mais poderiam ser vistas e observadas nos missionários. Esses missionários falavam e indicavam Cristo como exemplo de vida. Vejam bem, não é possível imitar a Cristo em todos os aspectos. Por exemplo, em sua capacidade como Salvador dos homens, ele não pode ser imitado. Mas em termos de comparação, fica bem claro que é possível receber a alegria em meio à tribulação. Paulo e Silas tinham sido lançados numa prisão, com os pés presos no tronco, mas no meio da noite, Paulo e Silas estavam naquele lugar cantando hino de louvor a Deus. Isso está escrito em Atos, no capítulo 16, do versículo 25 ao 40. Esse foi um dos exemplos que demonstraram a alegria dos evangelistas em meio à tribulação. Jesus também se alegrava em meio às tribulações. Vimos isso em João, capítulo 12, no versículo 20 a 36, e em João, capítulo 16, versículo 33. Portanto, os tessalonicenses, enfrentando pressões, receberam a palavra, o evangelho da salvação, com a alegria comunicada pelo Espírito, e evidenciaram de modo inconfundível ser imitadores dos missionários e do próprio Cristo, provando ser eleitos de Deus, tornando-se exemplo para os outros cristãos. Forma-se aqui uma espécie de círculo. Observe bem. Primeiro Deus realiza na terra as suas obras. O Pai elege o Filho e também os seus pregadores evangelistas. Dá o testemunho da alegria em meio ao sofrimento. O Espírito Santo concede a alegria. Em seguida, os tessalonicenses creem. Aceitam de bom grado a palavra. Tornam-se imitadores e eles, por sua vez, levam as boas novas às outras pessoas com alegria. Depois deles também terem experimentado a grande transformação, glorificaram a Deus no céu. Completou assim o círculo. Quem não é imitador não pode se tornar um exemplo. A tribulação não pode amortecer a verdadeira alegria do Espírito. Tribulação se refere às incertezas, às incessantes perseguições às quais os cristãos podem ser expostos em um mundo que se opõe a Cristo. Os tessalonicenses não apenas receberam a palavra, mas a salvação deles eram explícitas em sua vida através do seu testemunho. Confiaram genuinamente em Cristo. A salvação deles resultou em profunda transformação de vida, tornando-se exemplo para todos os que criam. O testemunho deles eram conhecidos por toda a região Acaia, norte da Grécia e Macedônia. À medida que a palavra era propagada, torna-se amplamente conhecido que Deus havia operado ali de forma maravilhosa. O cristianismo deles era contagioso, espalhando mais rapidamente do que Paulo podia viajar. Isso me faz perguntar:
Será que eu estou espalhando o cristianismo dessa forma contagiosa? Eu espalho o evangelho com os lábios fechados? Você já pensou nisso também? A nossa fé, ou melhor, a notícia da nossa fé, estimula outras pessoas a buscar a face de Deus, a acreditar em Jesus, a se entregar a Ele? Pois nós vimos isso. Vimos que a igreja de Tessalonicenses imitou os missionários e ao Senhor Jesus, não apenas nas boas novas do Evangelho, mas também na nova vida em Cristo. Abraçou a informação dada e foi transformada por ela. Possuíam uma boa teologia e uma boa ética. A igreja recebeu a mensagem certa, a palavra de Deus, mesmo debaixo de perseguições e hostilidades. Sua fé foi fortalecida em bases sólidas, por isso cresceu e frutificou. Hoje, muitas igrejas nascem doentes porque recebem palavras de homens e não palavras de Deus. São alimentadas com farelos de doutrinas humanas e não com o trigo da verdade. Existe pouco de Deus nos púlpitos e muito do homem. O evangelho da graça está sendo negado ao povo. Em lugar dele, os pregadores estão dando importância mais a aplausos dos homens que a glória de Deus, mais lucro que a salvação, mais prosperidade que a piedade. Vimos que a igreja de Tessalonicenses teve a reação certa quando recebeu a palavra em meio à tribulação, mas também com a alegria do Espírito Santo. A igreja não ficou escandalizada e nem decepcionada com Deus por causa das perseguições. Ela não perdeu a alegria. Hoje podemos evidenciar que o poder do Evangelho está não apenas em nos livrar das tribulações, mas em nos dar poder para enfrentar as tribulações e vencer cada uma delas. O falso Evangelho promete às pessoas um Evangelho sem cruz, sem dor, sem renúncia, sem sofrimento. São obreiros fraudulentos que não promovem o reino de Deus. A igreja de Tessalonicenses aprendeu e depois passou a ensinar. Ela se tornou fonte de inspiração para todos na sua área de influência nas províncias. Tornou-se luzeiro para os de perto e também para os povos mais distantes. A repercussão de sua obra de fé transmitia o evangelho a quilômetros de distância. A caixa acústica por meio do qual o evangelho espalhou e transformou vidas, promovendo uma conversão evidente, gerando arrependimento e fé. Arrependimento envolve razão, emoção e vontade. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, é tristeza pelo pecado que desagrada a Deus e muda a conduta, o comportamento. A fé, por sua vez, é uma volta para Deus em total confiança em quem Deus é e no que Deus fez em Cristo. Os crentes de Tessalônica demonstraram arrependimento quando abandonaram seus ídolos pagãos e revelaram fé quando passaram a adorar e servir ao Deus vivo. Romperam com a idolatria e converteram ao Senhor, ao Deus vivo, a quem a todos dá vida, tanto a vida da criação quanto a vida da redenção em Cristo. A conversão não se dá somente para viver em liberdade, mas para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Abraçam a fé operosa em obras de amor, em que os tessalonicenses se envolveram desde o começo, tornando-se modelo de igreja. Essa operosidade em que a fé proporcionou está pautada em uma expectativa gloriosa. Viva a esperança em aguardar com paciência e confiança a volta de Jesus, com o coração e vida santificada. Seus olhos estavam no céu, servindo ao mundo e na espera da glorificação. Esperar e aguardar com paciência e confiança. O tempo presente aponta para a esperança contínua, tendo como base para a expectativa da segunda vinda de Cristo, a convicção de que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. A esperança seria totalmente vazia e desprovida de sentido se não tivesse centrada no fato da ressurreição de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, por isso vive, venceu a morte, retornou ao céu e vai voltar. Aleluia, glória a Deus. E ao voltar, o livramento que a igreja terá será grandiosa, será liberta da ira vindoura de Deus. A morte de Cristo foi o meio usado por Deus para livrar os homens da sua ira.
A ira de Deus não é orgulho ferido, nem uma exposição de fúria caprichosa. A ira de Deus é uma reação justa diante da maldade e é sempre dirigida contra o mal, e não é arbitrária e sem princípios. Os tessalonicenses serviam a Deus e esperavam a vinda de Cristo. Cristo é chamado para servir no mundo e a esperar a glória. O serviço leal e a espera paciente e a expectativa invencível são fatores que nos garantem a salvação eterna dos eleitos. Pois bem, aqui encerramos as nossas considerações e dos destaques que fizemos do primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Agora passaremos para as nossas considerações finais. Os irmãos tessalonicenses seguiram o exemplo dos evangelistas e do próprio Cristo, obedecendo a palavra e aprendendo a viver em Cristo servindo a Deus. Os exemplos dos irmãos estão baseados na operosidade da fé. A fé ativa, dedicavam a divulgar a palavra do Senhor. Fé verdadeira que leva o servo de Deus a ensinar o evangelho por palavra e por exemplo. A renúncia por amor. Deixaram de servir ídolos, se converteram a Deus e serviram a Deus. O amor de Deus exige que deixemos a velha vida e mudemos para servir a Ele de acordo com a sua vontade e não a nossa. A firmeza da esperança. Ficaram firmes mesmo em meio às tribulações, porque a esperança estava em Cristo, no céu e não na terra. Muitos perdem a esperança em meio à tribulação, porque esperam por dinheiro, ou saúde, ou coisas dessa vida. Mas os cristãos verdadeiros esperam o galardão verdadeiro do céu, a salvação. Assim, meus amados, vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje? Senhor, meu Deus, obrigado por este estudo que edificou a nossa vida e fé. Somos gratos, pois confiamos que o Senhor, que nos amou, nos ajudará a vivermos estes princípios e experimentemos as dádivas que, através da prática desses ensinamentos, vai nos conceder. Seja feita a sua vontade em nossas vidas. Assim nós te louvamos, te bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Com essa oração nós nos despedimos, meus amados, agradecendo a Deus pela, mais uma vez, ter liberdade e oportunidade de estudar a Palavra de Deus e a vocês por estarem aqui conosco. Essa verdade é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos vocês, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!